pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao programa Talks Empreendedor, o espaço dedicado a inspirar e capacitar empreendedores extraordinários como você que está nos assistindo. Eu sou Heloísa Mello e hoje estou aqui com o Anderson Lemos para falar sobre um tema extremamente importante para o seu negócio, que é sobre vendas. Ele que é especialista em vendas e vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória e como as vendas podem impactar positivamente no crescimento exponencial do seu negócio. Bom, Anderson, primeiramente gostaria de te agradecer por ter aceitado o nosso convite. Se apresente para que as pessoas possam te conhecer. Muito obrigado, Elo. Vai ser um prazer enorme poder compartilhar um pouco para vocês sobre vendas. Falo que é algo que a empresa precisa, né? Qualquer empresa hoje, em qualquer segmento, sem vendas não existe, né? Sim. Bom, aí eu começo aqui com a primeira pergunta, né? Como que as vendas, elas podem fazer os negócios crescer? E qual que é a importância de um processo de vendas bem estruturados no negócio? Hoje mudou muito esse quesito vendas, né? Não existe mais aquele vendedor, batedor de porta, aquele cara que fica sendo chato muitas vezes no comércio, né? Eu falo hoje a venda seria uma coisa mais consultiva. Você tem que entender a dor do seu cliente, ouvir mais e dar uma solução e resolver esse problema. Sim. Bom, e falando em vendas, né, existe um modelo de negócio que é a questão da franchise, da famosa franquia. E muitas pessoas, como eu, atuo com a questão de marcas e patentes, com a questão de proteger o maior patrimônio dos negócios, que é a marca. Alguns desses negócios, eles têm a curiosidade de saber como crescer aquele negócio. E aí uma das coisas que eu falo, que o Digimarc garante, é a questão da abertura de franquias, filiais, licenciamento de marca, né? E você que também entende um pouquinho sobre a questão de franchise e de franquias, como que uma pessoa que tem um pequeno negócio pode vir a se tornar uma franquia? Como é que funciona os passos iniciais? Qual que seria o primeiro passo do seu ponto de vista, enfim? Eu entendo que hoje a franquia tomou um grande corpo no mercado, né? Devido à pandemia. Eu falo que os empresários ficaram com receio de empreender. Muitos estão voltando para o CLT, eu já vi bastante empresas que quebraram na pandemia e voltaram para o CLT para não ter mais esse risco. E a franquia é um meio já validado, né? Então a pessoa ela já tem uma história, já construiu o império dela, ela quer passar, transferir esse know-how para outras pessoas. Em vez de ela ter um grupo de empresas somente dela, ela consegue transferir o risco, que seria as franquias, passando para esses futuros franqueados, transferindo um know-how e algo já pronto. Para a pessoa que quer empreender, é muito mais factível ela comprar uma franquia do que montar um próprio negócio hoje. Sim, e aí para ela montar uma franquia, ela precisa de um especialista para ajudar ela a montar essa estrutura? Como é que funciona? Ela precisa ter uma empresa consolidada no mercado para ela fazer a formatação da franquia. E o que é a formatação da franquia? É você precisar passar todo o seu know-how, fazer toda a sua expertise para essa empresa, para ela formatar o seu negócio e replicar esse modelo. Então, você tem a circular de oferta de franquia, que se chama COF, né? E aí você consegue colocar todas as suas cláusulas dentro daquilo, e aí verifica royalties, né? Que seria mais a taxa de administrativa, taxa de marketing, para a pessoa ter o direito de utilizar a sua marca. Sim, conectando agora com um pouco da questão de vendas, é importante essa empresa ter algo bem formatado para que ela consiga vender isso de forma mais fácil para o investidor? Com certeza. Primeiro, eu falo, a formatação não depende só da empresa querer formatar. É muito mais conscientizar o empresário que o negócio dele é formatável. Porque muitas vezes ele tem um negócio, mas não vai ter escala para formatar. E aí precisamos fazer primeiro uma análise de perfil desse franqueador para entender qual é o produto dele, como que é a logística desse produto dele para, na ponta dos franqueados, não ter nenhum problema. Sim, porque às vezes as empresas elas têm um grande sonho de ter uma franquia,
mas ela não sabe de fato se o processo dela é franqueável. Exatamente. Então, o seu papel como um consultor, como um especialista no assunto, é justamente ajudar essa empresa, como que funciona? Isso, eu ajudo essas pessoas a formatarem e fazer essa expansão desses negócios da empresa. Questão de Isso. escalabilidade. Exatamente. E volta muito com a venda, né? Não é só formatar e não ter alguém para vender para fazer essa expansão. Tem todo um processo até chegar nesse cliente final. Sim, então, e um processo de formatação leva quanto tempo, em média? Hoje, em média, uns 120 dias. São muitas etapas? Como é que funciona? Depende. Tem que entender primeiro o franqueador, né? Conscientizar ele, pegar faturamento deles, entender o processo de como ele vai franquear o negócio dele e como que se tem algum fornecedor, montar todas as cláusulas, as partes jurídicas. Eu monto um contrato social para ele, né, de franquias. Tiro esse contrato dele hoje, que é da empresa dele, para ele ter um contrato social. E a metodologia de funcionamento, por exemplo, o McDonald's, né, a gente sabe que é uma franquia mundial, eles têm um processo dentro do negócio, essa parte de formatação de negócios, do business. Qual que é o ponto de partida para quem quer começar um processo como esse? Vocês ajudam essas pessoas? Você, no caso? Eu ajudo. Tem hoje é muito forte as micros franquias, né? Que você consegue com um valor menor conseguir escalar e o retorno, né, que é o payback, o retorno do investimento, muito mais rápido. O que são micro franquias? Micro franquias são aquelas empresas que com um ticket menor de entrada para você comprar as aberturas, comprar as franquias, né? Os investidores comprar? Os investidores, exatamente. Os franqueados, no caso? Isso, tem micro franquia de sistema de segurança. Aí você fala assim, eu quero comprar uma franquia de cosméticos. Então aí já é você tem um outro custo, você tem outro gasto com espaço, com as mobílias, e aí a gente consegue detalhar tudo que a empresa precisa. Qual que é o aporte inicial de uma micro franquia, por exemplo? Vamos pensar em torno dos 20 mil. É possível? É possível. Mas isso com operação física ou existe micro franquias que não necessariamente depende de um sistema físico, pode ser digital? Porque algumas pessoas acham que quando a gente fala de franquias ou de micro franquias, só é algo tangível, algo físico, mas pode ser digital? Pode ser. Hoje tem micro franquias que você é o empresário, né? Então, Eu-keep, né? Eu-keep. E aí você que monta, você que faz, você que vai prospectar, você que tem o seu marketing, você que cuida dos seus leads. Eu falo hoje tem muito SDR, né, no mercado, que são aquelas pessoas que fazem as ligações, que recebem esses leads do marketing. Se você tem uma micro franquia e tem uma estrutura dessa, sensacional. Hoje, se você tiver alguma pessoa para prospectar para você na rua, você já consegue escalar e ganhar ter um bom retorno. Aí você tem um micronegócio digital com uma estrutura e você consegue vender esse seu modelo de negócio para outras pessoas que desejam empreender? Exatamente. Eu tenho toda a expertise hoje nesse mundo de franquias. Eu tenho uma franquia, uma micro franquia, sistema de monitoramento. Eu falo que tudo depende de qual é o seu público, né? Qual é o seu mercado, se você tem pessoas para vender o seu produto. Isso ajuda demais. Primeiro eu falo, você ter um mercado seu, entender a sua carteira de clientes para você atingir aí. Não, perfeito, Anderson. E Anderson, como vender essas micro franquias? A partir do momento que eu já tenho uma franquia estruturada, com tudo certinho, com a circular de oferta pronta, com o registro de marca pronto, qual que é o próximo passo? Como vender isso? Existe alguma dica para as pessoas que desejam se tornar uma micro franquia na questão vendas? Eu falo que existe 2 tipos para você vender a sua franquia. Primeiro, a sua história vende, né? Você tem uma história, as pessoas te conhecer, são as primeiras pessoas para você querer vender a franquia são as pessoas que conhecem já o seu produto. Então, são clientes, muitas das vezes, que gostam do seu negócio e que queira expandir e colocar em uma outra cidade. E o segundo ponto, tem algumas empresas de formatação que elas fazem a expansão do seu negócio. Porém, passa por um comitê de marcas para entender se faz sentido para essa empresa
fazer essa expansão para você. Ah, não, muito interessante. Bom, e quais são os custos envolvidos, né, de investimentos na abertura de uma micro franquia? Os principais custos. Micro franquia, hoje você tem um aporte único, que seria o valor da taxa de franquia, né? Tem algumas micro franquias que você precisa pagar implantação. Seria pelo menos um home office, alguma loja, alguma sala comercial para você ter toda essa estrutura. Mas quando eu falo de micro franquia, que igual eu tenho de sistema de segurança, o custo é zero. Então você compra a franquia e aí você que faz toda a sua gestão de tempo, suas prospecções ativas ou digital, isso aí você consegue trazer clientes. Vale a pena, do seu ponto de vista, com a sua experiência que você já tem na área, compensa mais comprar uma micro franquia ou fundar o seu próprio negócio, sua própria marca? Com certeza comprar uma micro franquia. Por qual motivo? Porque hoje o mercado já está validado. Então alguém já passou por todos esses processos que você passaria se você assumisse um novo negócio. Um novo negócio, tá, entendi. Não, legal. E diante disso, agora puxando um pouco para o lado aí de marcas e patentes, qual que é a importância do registro de marca para alguém que está querendo estruturar uma micro franquia? O registro de marca é para a pessoa não copiar, não querer utilizar o seu nome em outro estado, em outra... Porque o óbvio ele precisa ser dito, né? Às vezes a pessoa tem um negócio super legal, super interessante. Por exemplo, aconteceu isso, uma sorveteria no interior aqui de São Paulo, que é Jacareí, já tinha um nome muito renomado na cidade, todo mundo conhecia, montaram o mesmo nome lá no sul. Sério? E aí eles tiveram que mudar o nome devido a essa marca de franquia. Então imagina, você está estruturando uma micro franquia para se tornar um grande negócio, e aí você tem um nome de marca até que legal, que se comunica com o seu negócio, aí você começa a crescer e não se lembrou que você precisa registrar a sua marca, aí você acaba perdendo essa sua marca. O quanto de transtorno isso pode causar, Você acabou com a sua franquia, né? Porque se a pessoa comprar, fala assim, do nada, fala, vou mudar o layout agora que não vai ser mais isso. Você também não acredita que acaba com o negócio? Acaba, com certeza. Eu costumo dizer e as pessoas acham que é demais. E dinheiro, né? Investimento que você pagou por tudo. Quando eu falo, você pode perder o seu grande negócio, a pessoa fala, não, como assim? É só uma marca. Com certeza. E aí você reafirma, né? Lógico, você perde. E fora todo o marketing que você gastou, né? O investimento, fachada da empresa, daqui a pouco, do nada, não é mais esse nome, eu vou ter que mudar devido a... Você como vendedor, né? Você sabe, até você posicionar aquela marca novamente na mente do consumidor, leva tempo. Com certeza. Então, todo aquele trabalho que você teve, dedicação, vai por água abaixo, você vai ter que reiniciar. Isso já aconteceu com grandes players do mercado, né? Então, é um problema que a gente vê que não acontece só com pequenos negócios, e sim com grandes negócios. Um exemplo, um case aí, de insucesso no caso, do Flávio Augusto, que o nome da escola de inglês dele no início era Weiner, e aí um certo dia ele recebeu uma notificação extrajudicial por uso indevido de marca. Ele já tinha várias escolas abertas, ele teve que mudar o nome da escola dele de Weiner para WhatsApp. Ele imediatamente chamou a equipe dele, fizeram um brainstorm, e para economizar, para não perder tanto material, porque eles já tinham várias escolas com fachada, material impresso da escola de inglês, mudou para o WhatsApp. Então a gente vê que foi um impacto muito grande, não só na questão de custos, né? Mas na questão... Mudança de mentalidade. Às vezes muitas pessoas vai procurar essa marca, não acha, fala assim, deve ter falido, deve ter fechado. Isso, acontece, exatamente. É o que eu sempre dou um exemplo. Se o McDonald's hoje perder a marca por algum motivo, que seja, se eu for até lá, tem outra marca, mesmo que sejam os mesmos produtos e não tenha a marca McDonald's, eu vou desconfiar. Você não Com iria? certeza, exatamente. Vai falar, será que esse realmente é o lanche do McDonald's? Acho que não é. Entendeu? Porque a marca, quando você tem uma marca, você posiciona essa marca na mente do consumidor. É isso. Então, quando você muda de repente, você basicamente muda toda a estrutura, né? Talvez até a estratégia, não sei. Não, e quando a gente fala de franquias, para você formatar, primeiro, você já tem que ter uma empresa consolidada no mercado. Então, por exemplo, se você tem um milkshake, uma loja de milkshake, já tem mais de 15 anos, tradicional, já tem umas 4 unidades.
Você chama lá Mr. Shake. Se você for para franquear ela, então todo mundo vai querer comprar a franquia da Mr. Shake. Imagina você que está começando, você formatou, está começando a vender, na 7ª loja, não é mais Mr. Shake. Agora é um outro nome. Sim. Imagina, é complicado para quem comprou e para quem construiu esse império, né? Não, exatamente. Isso acontece muito para quem tem licenciamento de marca, porque quando você vai abrir uma franquia, você bem sabe, na circular de oferta eles exigem um registro já, Claro. né? Justamente para evitar esse tipo de situação. Exatamente. Prejuízo para o próprio empreendedor. Claro. E às vezes ele não registra por falta de conhecimento, às vezes nem é só investimento, porque registro de marca hoje em dia não é caro. É mais por não saber que precisa registrar, né? Então, não sei se você já pegou algum case assim. É muita falta de informação, né? Informação. Até, eu falo que até a própria formatação de franquias. O brasileiro acha que é uma coisa de outro mundo, né? Sim. Então, tem tantas empresas hoje no mercado consolidadas para fazer esse trabalho, essa consultoria para eles. Igual o seu trabalho, muitas pessoas acham que não precisa, né? E aí eu falo, é fazer o básico bem feito, mas ele precisa entender o básico, né? Eu digo que achar que não precisa é limitar o seu próprio negócio. Exatamente. Às vezes o nível de consciência dessa pessoa não está muito maduro para receber tanta informação. Mas isso. quando você quer crescer, você tem que estar aberto a aprender coisas novas, a investir para o seu negócio crescer, que não existe crescimento sem investir, Lógico. né? Seja tempo, dinheiro, enfim. E caminhando agora para o final, fazendo a última pergunta, todo negócio escalável pode se tornar uma micro franquia? Sim. Sim? Pode sim, porque se você tem um produto, você tem um modelo de negócio e quer expandir isso, é muito mais inteligente você montar esse negócio, virar uma micro franquia, do que você assumir o risco. Eu falo que você consegue minimizar o risco devido eu quero montar uma micro franquia numa cidade tal. E se não der certo? O risco é 100% seu. O investimento de quem quer, seu, você que vai aportar o dinheiro para você colocar. Quando você formata algo consolidado, né? Primeiro você tem que entender se o seu negócio é franqueável. Então, se deu certo, você consegue. E fora o seu tempo, né? Se tiver 25 lojas na sua gestão, você vai ter que ter todo um time e o seu tempo para gerenciar tudo isso. Sim. E qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é você entender que o seu negócio hoje tem uma história, você consegue ter lucros no seu negócio e você pode replicar isso. Por isso eu falo, a empresa tem que pelo menos estar consolidada. Não adianta, eu acabei de montar uma empresa 1 ano, está se pagando ainda, não tenho faturamento direito, estou pagando todos os equipamentos, eu quero franquear. Não tem que ter um mínimo de maturidade. Tem que ter uma maturidade. Quanto tempo você acha que é razoável? Então depende. De maturação? Depende. Vamos pensar uns 2, 3 anos, uma empresa já consolidada, já está bem encaminhada, já tem os clientes. Depende do segmento. E de como a empresa está, né? Exatamente. Entendi. Não, perfeito, Anderson. Bom, eu gostaria de te agradecer pela presença. Obrigado. Né? Foi muito importante ter esse talks com você sobre a questão de venda, de franchise. Deixe os seus contatos para que as pessoas possam te conhecer mais nas redes sociais, enfim, fica à vontade. Ótimo, meu nome é Anderson Lemos, o meu Instagram é @anderson.lemosc. Vai ser um prazer aí estar com vocês, vou colocar bastante coisa sobre vendas dentro do meu Instagram para poder contribuir com vocês. Bom, esse foi mais um Talks Empreendedor. Continue ligado para obter mais dicas valiosas como essa e te vejo no nosso próximo Talks Empreendedor. Até logo!